alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 35 da disciplina de matemática. Vamos dar aí continuidade ao estudo sobre medidas de temperatura, parte 2. Os objetivos da nossa aula então são recordar-se dos conceitos de medida de temperatura, analisar situações problema, resolvendo-as através de cálculos, análises e raciocínio lógico. Materiais que vocês precisam para a aula: lápis, caneta, borracha, o caderno de matemática e se tiver um papelzinho aí para rascunho para estar executando alguns cálculos. Então, retomando, na aula passada você estudou aí sobre medidas de temperatura e as suas escalas, né? Kelvin, Fahrenheit e Celsius. Hoje a gente vai realizar aí alguns exercícios para estar treinando esses conhecimentos que a gente obteve na aula passada. Então vamos ter aí algumas questõezinhas que vocês escutam aí a professora explicando a questão, aí vocês dão um pause no vídeo, executam a questão no rascunho, no caderno e daí vocês retomam o vídeo para estar conferindo as respostas. Sempre deixem as respostas corretas, tá? Errou, corrige. Vamos começar. A primeira questão. O gráfico ao lado representa as mudanças de temperatura em uma cidade no período de um dia. Então aqui, embaixo nós temos o horário, tá? 4 horas da manhã, 8 horas, meio-dia, 16 horas, 20 horas e 24 horas ou meia-noite. E aqui ao lado nós temos a temperatura em graus Celsius, que é a escala de medida que a gente utiliza, né? Então, aqui começou no 0, daí 12 graus, 18, 24, 27 e 30 graus, tá? Então, deem uma analisada e percebam que durante o dia a temperatura ela vai ter variações. Geralmente ali no período da madrugada o clima é um pouquinho mais frio e a tendência é esquentar durante o dia, principalmente ali no início da tarde, e depois ele vai voltar a se tornar um pouquinho mais frio quando anoitece, tá? É uma tendência. Então, vamos analisar aqui. Às 4 horas da manhã, a temperatura estava em 12 graus. Às 8, ela subiu, chegou a 24. Ao meio-dia, chegou a 27 graus. Depois, às 16 horas, ela baixou um pouquinho, né? Chegou ali o finalzinho da tarde. Até às 20 horas, ela se manteve em 24 graus. E à noite, né? Meia-noite, ela baixou novamente e chegou a 18 graus, tá? Perguntas. Qual o horário em que a temperatura estava mais baixa, né? Analisando esse gráfico. Qual foi a temperatura mais alta nesse dia e qual o horário que essa temperatura esteve, né? Qual a temperatura mais alta em que horário que esteve? E entre 20 horas e 24 horas, né, meia-noite, qual a diferença de temperatura? Quanto deu de diferença entre 8 horas da noite até meia-noite? Dê um pause lá e a gente volta com as respostas. Então, as respostas aqui, pessoal. Qual o horário que a temperatura estava mais baixa? A mais baixa que a gente nota no próprio gráfico onde estava, né, o ponto mais baixo. Foi que horário? Às 4 horas da manhã, estava 12 graus, tá? Qual a temperatura mais alta? Em qual horário aconteceu? A mais alta é onde realmente está mais alto o pontinho nesse gráfico, tá? Qual foi a temperatura mais alta? 27 graus. Em qual horário? Ao meio-dia, né? Às 12 horas. E entre 20 horas e 24 horas, qual é a diferença de temperatura? Às 20 horas, nós tínhamos 24 graus. E aí, às 24 horas, baixou para 18 graus. A diferença é 24 menos 18, que dá 6 graus Celsius, tá? Então, confiram lá as respostas, deixem tudo bem certinho no caderno. Continuando. Questão 2. Analise as afirmações e assinale aquelas que se referem às medidas de temperatura. Nós temos 4 afirmações e algumas delas fazem referência a medidas de temperatura, tá? Que tem a ver aí com o clima, com a questão do calor e do frio, e outras não. Elas se referem a medições também, mas de outras questões, né? Medida de comprimento, medida de massa, enfim. Então vamos analisar a primeira. O poste é mais alto do que a casa. Ontem fez mais frio do que hoje.
João é mais pesado do que Ana. O café está pelando. Analisem ali e descubram qual delas fazem aí referência a medidas de temperatura. As respostas, pessoal. Então, as que fazem referência são essas duas em destaque de vermelho. Ontem fez mais frio que hoje, né? Tá falando da temperatura, né? A temperatura estava mais baixa ontem em relação a hoje. E a última, o café está pelando. Pelando quer dizer que ele está muito, muito quente. Tá? A primeira está se referindo à medida de comprimento, né? Está falando da altura do poste em relação à casa. E a segunda é medida de massa, né? João é mais pesado que Ana, ou seja, ele tem um peso maior, né, em quilos aí em relação a Ana, tá? Continuando, pessoal. A terceira questão, que é uma questão bem simples. Qual é a temperatura indicada em cada termômetro? Nós temos 3 termômetros e cada um deles, analisem só. Lembra que a gente já estudou os números decimais, que são esses números, né, que eles estão entre um número e o outro, nós temos números no meio, né? Por exemplo, entre o 36 e o 37. Posso ter 36 e 1 décimo, 36 e 2 décimos, 36 e 3 décimos e assim por diante. E é isso que está acontecendo aqui. Percebam aqui no primeiro, nós temos um termômetro. Sempre, esse é um termômetro de mercúrio que a gente já estudou, né? Então, o líquido ele se expande conforme a temperatura está mais alta. Sempre onde o mercúrio ele termina, significa que é ali a temperatura do tempo, tá? Então, analisem só. Nós temos 33, aí nós temos os risquinhos que indicam esses décimos e vai chegar, no 35, vai chegar até o 36, até o 37 e até o 38. Qual é a temperatura exata desse termômetro? Olha só, ele está entre o 37 e o 38, mas está aqui mais centralizado. Quantos décimos que formam ali? Assim como os outros, né? Então, temos 19, 20, 21, 22. Está entre o 21 e o 22. Qual é a temperatura exata? Mesma coisa aqui, né? Está entre o 38 e o 39. Qual é a temperatura exata? Analisem bem a finalização ali do mercúrio, tá? Dá um pause e a gente volta com as respostas. Então, as respostas, pessoal. Aqui, a primeira é 37,5, tá? Analisem só que quando a gente tem entre um e o outro, assim como na régua também, né? Entre 1 e 2 centímetros, nós temos os décimos, e quando chega no meio, né, que seria o 5, ele tem um risco um pouquinho maior. Então, aqui já fica bem evidente que nós temos 37,5, tá? 37 graus e meio Celsius. Aí, aqui na segunda, nós já temos diferente, né? Nós temos no 21, 22, 23, 24, está no 24 aqui, ok, pessoal? Então, está no 4, nós temos o 21,4, né, o 4 décimos graus Celsius. E aqui na próxima, mesma coisa, né, está 1 antes do 5, então nós também temos 38,4 graus Celsius, ou 38 graus e 4 décimos. Confiram lá as respostas, pessoal. Agora a questão 4. Agora vai exigir aqui um raciocínio maior de vocês, tá? Vocês têm aqui as medições de temperatura e vocês vão escrever na ordem crescente. O que é a ordem crescente? Aquela que cresce, ou seja, ela vai começar do menor e vai para o maior, tá? Então, dá um pause aqui no slide, tá? Tem várias temperaturas. Notem que todas elas estão em números quebrados, né? Em números decimais. Então, vocês precisam analisar essa questão. Analisem primeiro os números da frente, os números inteiros, para daí pôr na ordem, e depois vocês analisam essa questão dos décimos, né, para ficar exatamente na ordem. As respostas, então, pessoal. A menor temperatura que nós temos disposta aqui é 7 graus e 4 décimos. Lembrando que está em Celsius, tá? A segunda menor, 8 graus e 4 décimos, tá friozinho ainda. 8 graus e 9 décimos, notem que aqui nos dois nós temos 8 graus, mas o 4 décimos é menor do que o 9 décimos.
Depois, 9 graus e 8 décimos. Depois vai ficar bem mais quente, 36 graus e 2 décimos. 36 graus e 9 décimos, aconteceu a mesma coisa aqui, né? Eu tenho 36, 36. O 2 é menor que o 9, o 2 vem primeiro. 37 graus e 9 décimos e 38 graus e 4 décimos. Fica exatamente nessa ordem. Se fez uma ordem diferente, dá uma corrigidinha lá para colocar as respostas certinhas. Agora aqui, pessoal. Analise a previsão do tempo com as temperaturas mínimas e máximas de alguns dias do mês de maio de 2021 em São Bento do Sul. Aqui são fatos, tá, pessoal? Então, no dia 19 de maio de 2021, em São Bento, a temperatura mínima, aqui nós estamos falando de previsão, ou seja, acredita-se que ocorra dessa forma conforme os estudos. Pode ser que haja algumas mudanças, mas a mudança ela é mais sutil, ela é mínima. Então, vamos ver aqui. No dia 19 de maio, a mínima em São Bento do Sul foi 8 graus e a máxima foi 21 graus. Ver como a temperatura oscila durante o dia. No dia 20 de maio, a mínima foi 11 graus e a máxima 23 graus. E no dia 21, a mínima foi 14 e a máxima 22. A gente nota que a mínima vem aumentado durante os dias, a máxima aumentou de quarta para quinta, mas ela diminuiu de quinta para sexta-feira. Então vamos analisar as perguntas. Qual é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima em cada dia? Quanto que deu de diferença entre a mínima e máxima, né? Quanto que oscilou a temperatura em cada dia? Depois, transforme essas temperaturas em graus Kelvin, né? Essas 6 temperaturas aqui, 21, 8, 23, 11, 22 e 14, transformar isso em grau Kelvin, tá? Como que eu faço isso? Kelvin é pegar os graus Celsius mais 273. Bem simples. Dá um pause ali no vídeo, no slide e montem aí as continhas de vocês e daí a gente volta com as respostas. Pessoal, então as respostas aqui. Então, só para a gente conferir aqui em cima, a diferença na quarta-feira, no dia 21, no dia 19, desculpa, foi, 21 menos 8, 13 graus de diferença. Na quinta-feira, 23 menos 11, 12 graus de diferença. E na sexta-feira, a temperatura variou, mas variou um pouco menos, 22 menos 14, 8 graus Celsius de diferença. Então, aqui estão as respostas. Para transformar em graus Kelvin, o que a gente deveria fazer? Pegar esses graus Celsius que a gente tem aqui e somar com 273. Uma conta bem simples, né? Então, na quarta-feira, transformando aí 21 graus em Kelvin, ficaria 294 graus Kelvin e o 8 graus, 281 graus Kelvin. Na quinta-feira, 296 Kelvin e 284 Kelvin. E na sexta-feira, 295 Kelvin e 287 Kelvin. Dê uma conferida lá, são números bem parecidos, né? Justamente por conta dessa inserção de 273, então fica tudo ali na base do 200. Dá uma conferidinha lá se vocês acertaram. Questão 6. Os Estados Unidos é um país que utiliza a escala Fahrenheit. A gente já viu sobre isso, né? No mundo em geral é utilizada a escala Celsius, que é o que a gente utiliza, mas alguns países utilizam outras escalas. Alguns profissionais nos Estados Unidos utilizam graus Celsius, mas a população em geral utiliza Fahrenheit. Tanto que se você for pesquisar aí a temperatura, você vai encontrar lá no Google o C e o F. Então, você clica no C, vai apresentar graus Celsius. Se você clicar no F, vai se converter automaticamente aí para graus Fahrenheit, tá? Analise ao lado a previsão do tempo nos dias 18 e 19 de maio de 2021 na escala Celsius ali na cidade, na capital dos Estados Unidos, Washington. No momento da pesquisa, a temperatura estava na máxima do dia. Foi pesquisado ali por 15 para as 3 horas da tarde. Então, assim,
a temperatura estava máxima, que era 25 graus, né? Analisem, hoje a mínima 9, a máxima 25. Converta agora a temperatura máxima e a mínima de cada dia para graus Fahrenheit. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esses dados do dia, né, 25, no dia 18, que foi a temperatura máxima 25 graus e a mínima 9 graus, e no dia seguinte, a máxima 27 e a mínima 11. Eu vou pegar esses números, 25, 9, 27 e 11, que estão em Celsius e eu vou passar para Fahrenheit. Aqui está a fórmula, para quem ter dúvida, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a quantidade de graus Celsius, que está aqui, vezes 1,8, e eu vou obter um resultado. Não esquece de inserir a vírgula, tá bom, pessoal? Quando eu obter esse resultado, eu vou somar esse número com 32. Tá? Bem simples, já expliquei na aula passada. Se ainda terem dúvida, volta no vídeo passado, vê ali a prof fazendo o exercício, que daí vocês retomam. Então, pausa aqui, façam e a gente volta com as respostas. As respostas, então, na conversão, no dia 18 de maio, a temperatura máxima em graus Fahrenheit fica 77 e a mínima 48,2. Notem aqui temperaturas em números decimais. No dia 19 de maio, a máxima foi 80 graus,6, né, 80 graus Fahrenheit e 6 décimos, e a mínima 51 Fahrenheit e 8 décimos. Confiram lá, tem que estar enquadrado nessa fórmula, né? Eu pegar os graus Celsius, multiplicar por 1,8 e esse resultado adicionar o número 32, você vai obter essas respostas aqui. Pessoal, então vocês finalizaram essa lição. Agora vocês vão ter mais alguns exercícios para estar intensificando o conhecimento de vocês sobre medidas de temperatura. Até a próxima e bons estudos!